Ok, pessoal, aula de número 5. Vamos continuar na nossa classe de contexto. Agora vamos falar do DB7. O DB7 é a representação de uma tabela do banco de dados dentro do Entity Framework Core. Tá? O que é que isso basicamente significa? Que eu posso configurar aqui o DB7 como público, DB7, abrimos sinal menor, sinal maior, e vou colocar aqui o nome, por exemplo, tabela, categoria, ok? E essa é a minha tabela categoria, que eu vou utilizar para poder entender que tem uma tabela no banco de dados. Tá? O DB7 ele vai fazer esse mapeamento. Ele precisa saber, olha, qual é a classe que você vai usar para fazer o mapeamento. Eu tenho, no momento, duas classes. Tenho categoria, model e produto model. Tá? Eu quero primeiro trabalhar com a categoria model. Então, vou passar aqui essa classe, categoria, model. Então, o que ele vai entender? Que ele vai pegar a minha classe, categoria model, tá? Que é esse camarada que está aqui, vai mapear para uma tabela do banco de dados chamada categoria, conforme está aqui, com as colunas ID, descrição e só. Okay. Então, com essas duas colunas, porque lá temos também duas colunas. E depois aqui damos um nome à nossa escolha. Eu chamei de tabela categoria. O que significa que sempre que eu escrever tabela categoria, ele vai entender que eu estou a me referir àquela tabela que está lá no banco de dados. Aqui eu vou colocar get set, tá? E vou fazer o mesmo, get set, falta aqui um ponto e vírgula. Vou fazer o mesmo para a outra tabela, public db set, sinal de maior, sinal de menor. Aqui eu vou dizer produto model, e vou chamar de tabela produto. Também coloco aqui get set, ponto e vírgula. Agora sim, o meu Entity Framework ele já sabe que existem uma classe categoria model e produto model que vão ser mapeados para tabelas do banco de dados usando a conexão que vamos receber aqui via construtor. Então daqui vai vir a string de conexão, ele vai saber qual é o banco, onde está o banco, qual é a senha, qual é o usuário e tudo isso. Depois vai pegar a classe para fazer esse mapeamento, ele vai olhar para a classe daquele, olha, categoria. Você vai ser mapeado para que tabela? Ele vai vir, vai fazer essa leitura, okay, vai ser mapeado para a tabela, categoria. Ok, quais são os campos que ele tem? Temos estes dois campos, o ID e descrição. Então vai mapear esse nosso ID do sistema para esse ID do banco de dados, a nossa descrição do sistema para a descrição do banco de dados. Tá? O mesmo vai acontecer com o produto. Então está feita essa nossa configuração. Esse era o nosso objetivo para esta aula, só tem 3 minutos. Isso vai depender da quantidade de tabelas que você tem para fazer o mapeamento. Quanto mais tabelas, mais classes de modelo você vai ter e mais DB7 você também vai ter aqui para poder fazer esse mapeamento. Okay? Então espero que fique claro como é que nós podemos fazer esse processo de mapear as tabelas do banco de dados. Okay? Criamos primeiramente as nossas classes de modelo, que são uma espécie de um espelho daquilo que existe no banco de dados. Tá? Cada classe representa uma tabela do banco, isso dentro desse conceito de domínio. Cada uma dessas classes representa uma tabela do banco de dados. E depois vamos aqui configurações para que o Entity Framework, no momento do mapeamento, possa fazer essa ligação. Ok, a minha classe categoria model vai ser convertida ou vai ser mapeada para a tabela categoria.
tá? Isso tudo dentro de um banco que ele vai pegar a partir daqui da nossa configuração, o banco, o host, a porta, a password, o usuário, coisas do gênero, ok? Então, essa nossa aula tem apenas 5 minutos, espero que tenha sido de fácil compreensão para todos. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, só colocarem lá as questões, eu depois passo para responder.